Pá, olá, boa noite, eu sou o seu anfitrião de hoje, Heitor Brambat-Strey, aqui do curso de Engenharia Mecânica. Esse aqui é o meu companheiro, Pedro Otávio, da Esther News. Boa noite. E o nosso convidado de hoje aqui, nós temos o... Professor José Roberto Alves Filho, farmacêutico, docente do Centro FAG, dos cursos de farmácia, engenharia mecânica, biologia, engenharia elétrica, nas áreas de química. Várias formações. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a história, né, do combustível, suas aplicações atuais e como que foi evoluindo o período de tempo e como que hoje se destaque como os futuros desenvolvimentos. Então vamos começar um pouco, né, com a história dos combustíveis que a gente conhece. O senhor poderia falar um pouco sobre, principalmente dos primeiros, assim? Claro. A gente sempre acaba dizendo o seguinte: a história da humanidade está altamente vinculada ao uso de combustíveis e à busca pela energia. Então, desde a descoberta da observação do fogo, tá, até o uso de animais para transporte, até a lenha, tá, para aquecimento, para posteriormente, com a descoberta dos motores, com a invenção dos motores a vapor, utilização de lenha, posteriormente carvão, até a descoberta das aplicações do petróleo, tá, e a sua fonte de energia, até o nosso atual. O uso de combustíveis fósseis, combustíveis renováveis, fontes de energia elétrica, energia eólica. Então, assim, a humanidade caminhou a história junto com os combustíveis. Sim. Tanto que fala, né, nossa maior descoberta sendo fogo, nossa maior aplicação que desbloqueou tantas coisas para que a gente possa fazer, né? Como, por exemplo, só o fato que a gente pode ferver nossa água em comando permitiu tantas coisas para cozinhar, para aplicações de muitas coisas. Tipo, principalmente o pessoal pensa, né? Nossa, a gente parou, essas coisas assim não é tão importante. Mas você vê, por exemplo, a energia nuclear. Quando você parou para pensar, é uma maneira elaborada de você realmente ferver água, para você gerar energia, para girar as turbinas e fazer funcionar. Então a gente nunca realmente saiu tanto assim desse núcleo, né, do que o combustível era usado. É basicamente o seguinte, quimicamente falando, que é a minha área de atuação, Sim. A grande divisão dentro do universo observável entre energia e matéria. Então, toda matéria é uma forma de energia. Uma forma de energia condensada, uma forma de energia expressada. Tá? Então, essa busca do ser humano pelas fontes de energia acumulada é o que trouxe todo o avanço tecnológico, todo o nosso mundo moderno. Sabe? Com os seus prós e os seus contras. Então, a intervenção do ser humano dentro da natureza, do universo da natureza do ecossistema, traz benefícios e malefícios. Com certeza. Certo? Outro ponto também interessante de se lembrar é como a gente acha que com a vinda de uma nova fonte de energia, as anteriores elas serão esquecidas, mas não é. Todas as energias que a gente desenvolveu durante toda a história, sendo o fogo, uso de animais, carvão, petróleo, hoje em dia solar, eólica e nuclear, elas vão sempre se somando e não se substituindo, né? É algo muito interessante de se pensar, que você sempre vai somando as fontes de energia que você pode ter, em vez de você substituir totalmente uma pela outra. É assim, Pedro Otávio. Basicamente, vamos contextualizar. Então, atualmente a gente temos duas grandes fontes de energia, tá, de combustível, modos de combustível. Temos os combustíveis de origem fóssil, que são os combustíveis obtidos de resíduos de decomposição animal, vegetal, de milhões de anos. Então, são fontes acumuladas dentro da crosta terrestre, são fontes altamente energéticas e finitas, por mais que tenham quantidades abundantes, finitas. Em contrapartida, nós temos também as fontes de energia renováveis. Então, são as fontes de origem vegetal, então, o biodiesel, o etanol, tá? Até fontes de transformação. Então, a transformação de energia, a combustão, a energia elétrica. O exemplo das termoelétricas. Tá? Ou a transformação da energia nuclear em energia elétrica. Essa energia nuclear. Tá? Energia elétrica derivada da energia nuclear.
até a transição de energia de fonte solar. Então, pelas células fotovoltaicas, a transformação de energia da radiação ultravioleta em energia elétrica. Então, essa transformação energética, ela mexe muito no aspecto político, cultural e econômico. Também, com Tá? certeza. Esse é o ponto-chave. Então, quem cria uma fonte de energia, olha assim, olha, vende muito essa ideia, assim, a minha fonte é a melhor. As anteriores não funcionam. Isso não é completamente verdade. Tem uma evolução, existe uma certa evolução, mas isso não é regra. Tá? As fontes de energia, principalmente com o tópico de combustíveis que a gente vem falar aqui hoje, eles são somados. Tá? Por exemplo, os combustíveis fósseis, que a gente debate bastante atualmente, é a questão da poluição ambiental. Não é? Então, os gases de efeito estufa. Por quê? Talvez as pessoas não saibam, mas por que você fala tanto de combustível fóssil e quão nocivo ele é à natureza? Frente ao, por exemplo, o etanol. O etanol também, a queima do etanol também causa liberação de gás carbônico. Tá? Porém, tem um detalhe importante. A queima do etanol, ou a produção do etanol, ela veio de uma fonte vegetal que já captou gás carbônico e transformou em etanol. Já o combustível fóssil, a queima do combustível fóssil, ele é uma queima que libera gás carbônico que estava acumulado. Então ele gera gás carbônico que não existia na natureza. Sim, Não. gás carbônico carbono que estava debaixo da terra, que não estava fazendo... Que não estava sendo, tipo, que nunca ia ser exposto à atmosfera, agora a gente puxou e a gente expõe ele na atmosfera pelo processo de combustão. Enquanto o outro, ele é muito mais nulo em seu efeito. Ele ia, né, como você falou, por exemplo, do etanol com cana-de-açúcar, ele já meio que é como se ele já tivesse pagado o carbono que ele vai usar, porque ele já absorveu vários e daí a combustão ele soltou. Exato. Então, assim, a grande diferença dos combustíveis renováveis seria essa já pré-utilização do gás carbônico. O gás carbônico já foi captado e foi reutilizado. Não que não há liberação de gás carbônico, muito pelo contrário. Há liberação, só que antes há uma captação, frente aos combustíveis fósseis que libera gás carbônico inicialmente. Porém, a discussão entra em torno a questão ambiental de dizer assim, olha, tudo bem, esses combustíveis renováveis são fantásticos, e são, claro, mas em contrapartida são menos energéticos. Né? Eles carregam uma quantidade de energia menor do que os combustíveis fósseis. Tá? Então, dentre querosene de aviação, gasolina, o diesel, a grande diferença para os combustíveis renováveis é o seguinte: eles carregam uma alta quantidade de energia por massas ou volumes menores. Isso gera uma autonomia maior. Então, essa é a contrapartida. Então, entrar numa discussão que os combustíveis fósseis é o grande vilão, sem levar em conta que até esse momento toda a indústria, todo o ramo automotivo, mas não só o ramo automotivo, o ramo industrial sobreviveu graças aos derivados de petróleo. Sim, com certeza. Ainda mais considerando que os combustíveis eles não são só usados para luxos assim, né, da humanidade, mas também para produção de tudo combustível, né, como no agro, que é usado o diesel, que é necessário para o maquinário operar, quanto, por exemplo, em países muito frios na Europa, que usam gás ou carvão para aquecer suas casas. Então isso acaba sendo praticamente algo necessário para sobreviver nesses lugares, né? Exato. Sem contar que hoje em dia, com a mecanização, né, de várias coisas, provavelmente, como ele mencionou, do campo agrícola, a mecanização nossa mecanização logística, principalmente do processo que passamos, né, no século XX, entre outras coisas, né, ele se tornou vital para o funcionamento social. Você não existe, você tem uma sociedade hoje em dia, né, sem esses combustíveis, no mínimo fósseis, né? Exato. Então, assim, até o final do século XX, o mundo era dominado completamente pelos combustíveis fósseis. Já existiam estudos dos biocombustíveis, principalmente as linhas de biodiesel
O etanol já estava em discussão, mas assim, ele não era muito discutido. Se falava bastante, mas a aplicação era restrita. O Brasil, nesse ponto, ele é pioneiro em questão do etanol, uso do etanol como combustível, mas ele no mundo era limitado isso. O que mudou no início do século XXI? Realmente, as mudanças climáticas que já eram previstas começaram a se acentuar e realmente essa pressão pela intervenção maléfica da humanidade frente à natureza começou a levar a entrar no centro da discussão, tá? De forma mais forte. Tá? Então, o que acontece? Da Revolução Industrial até o início do século XXI, começo do século XXI, estamos por causa dos combustíveis fósseis. Tá? Pode falar. E também, né, a gente pensa também um pouco da Revolução Industrial, como o senhor falou, como que a mentalidade nossa influenciou muito isso. Porque se você parar para pensar, por exemplo, na Revolução Industrial, as pessoas, o pensamento que elas tinham, né, é que, por exemplo, as árvores nunca iam acabar. Você sempre ia ter mais árvores, você sempre ia conseguir achar mais resinas de carvão. Então, existia esse pensamento meio que de recursos infinitos, né, e agora que nós temos esse pensamento de recursos finitos, né, tanto que até do combustível fóssil, né, principalmente do petróleo, sempre falavam que o petróleo ia acabar, ainda mencionado muito, e agora se torna uma coisa que a gente pensa, né, opa, esse recurso é finito, como que a gente pode melhor usar, como que isso pode danificar outros recursos, né, e influenciar. Basicamente o seguinte, pensa o seguinte, a Revolução Industrial ocorreu ali no século XVIII e XIX com um pouco mais de força. A humanidade na história tinha quantas pessoas? 3 bilhões e meio de pessoas no mundo. Acho que até menos. Até menos. Houve um foco muito grande. Assim, foco na Inglaterra, depois expandiu um pouquinho. A queima era insignificante. A queima de algumas coisas era insignificante dentro do tamanho da atmosfera e do tamanho da Terra. O que aconteceu? O impacto começou a ocorrer quando realmente se espalhou pelo mundo isso. Tá? Mas, basicamente, ainda, a gente não pode falar que os combustíveis fósseis devem ser parados de utilizar. Porque eles são altamente energéticos, eles ainda são eficientes. Toda a nossa infraestrutura tecnológica foi preparada com combustíveis fósseis. Desde do transporte, a área industrial, a área comercial, a área agrícola, toda ela é baseada em combustíveis fósseis. É que você não pode só pensar na queima do combustível, né? Você tem que também pensar na questão logística. Como você vai transportar todo esse combustível? Como que você vai usar? Como você vai armazenar? Como você faz, tipo assim, para distribuir? Isso é uma coisa também que entrou muito em pauta com o hidrogênio, né? Que o pessoal estava conversando, o ITA estava fazendo vários testes sobre, de que o pessoal está falando que um dos problemas que eles estão tendo com o hidrogênio, que como é um material não é um material denso, né? É um material bem leve, ele se torna muito mais difícil de você transportar, por exemplo, em um caminhão. Você não consegue levar tanta quantidade em comparação, por exemplo, com a gasolina. O hidrogênio é um caso à parte, é um caso interessante. Porque o hidrogênio, ele é um combustível de alta energia. Então, a quebra do hidrogênio, a combustão do hidrogênio libera uma quantidade muito grande de energia. Porém, qual que é o problema dele? Ele é um combustível de baixa relação entre energia e massa. E energia e volume. Então, para a gente ter quantidades significativas de hidrogênio, que realmente gere autonomia, ele precisa ser transportado de forma pressurizada. Então, assim, a única forma de eu conseguir transformar grandes volumes de hidrogênio é de forma pressurizada. Tá? E esse processo, ele ainda é um processo caro, relativamente caro, e é um processo crítico. Então, ou seja, manter hidrogênio pressurizado em algumas situações ainda é um processo crítico. Então, isso limita o uso de hidrogênio como fonte de combustível, por exemplo, na indústria automotiva tradicional, nos nossos carros. Então, os nossos carros com hidrogênio, eles teriam um tanquinho pequenininho, mas ele teria uma autonomia muito pequena. Por quê? Porque eu não tenho quantidade suficiente de hidrogênio para rodar mais que 100, 150 quilômetros. Tá? Frente à gasolina, por exemplo, que um tanque de gasolina eu consigo rodar, depende do veículo, 500, 550 quilômetros. Não é? Uhum. Porém, o hidrogênio é um ramo de pesquisa que ainda está em desenvolvimento. Tá? E há tendências de ele entrar mais no mercado em competição com os outros, mas nunca substituir. O momento não permite substituição, ele permite inclusão.
E né, agora que o senhor falou, né, da aplicação no setor automotivo, que não se demonstrou muito possível agora, em que setor o senhor acha que o hidrogênio poderia ser usado, agora que ele se demonstra uma possibilidade? Ó, atualmente o hidrogênio ele já é utilizado como combustível de foguete, né? Então, as missões espaciais usam como combustível hidrogênio, tá? Porém, o hidrogênio ele pode ser obtido de várias fontes e a fonte atual, o desenvolvimento sustentável é o hidrogênio verde, tá? O hidrogênio verde ele é obtido a partir de uma reação química chamada eletrólise, ou seja, ele usa energia elétrica para quebrar uma molécula de água em hidrogênio e oxigênio, tá? Qual que é o problema atualmente? Se essa fonte de energia elétrica for uma fonte de termoelétrica ou de nuclear, ele não é um hidrogênio verde, é um hidrogênio limpo. Então, o hidrogênio atual verde ele é produzido a partir de fontes de energia elétrica eólica ou hidroelétrica ainda. Tá? Porém, ele é um processo caro ainda. Ele ainda é um processo relativamente caro. Porém, esse hidrogênio não libera gás carbônico. Ele não libera gases de efeito estufa. Ele libera como produto, ele vai liberar água e alguns vapores. Bom, atualmente, o uso de aplicação mais próxima do hidrogênio seria na indústria pesada, tá? Para tocar motores industriais. Tá? A indústria de transporte agro poderia usar, tá? Apesar de ser um combustível leve, mas se a capacidade não é deslocamento, tá? Máquinas que não exigem grandes deslocamentos poderiam usar o hidrogênio, mas talvez não como fonte principal, talvez como fonte alternada. Então, ser usado mais em coisas que, tipo, não que nem, por exemplo, um caminhão que vai longas distâncias levando coisas, mas, eu estou numa fábrica e eu preciso fazer uma movimentação de várias coisas, seria usado mais nisso? Poderia. Acho que seria um uso um pouco mais, apesar da infraestrutura tecnológica ser um pouco maior, a aplicação dele ficaria restrita um pouco mais a isso. Sim. Entendo. Professor, nesse caso, pela explicação que você deu, então qual que seria o motivo do hidrogênio ser usado para viagens espaciais? Por que ele é o mais adequado para isso que a NASA usa? Ah, sim. Aí a gente entra numa questão não só da quantidade de energia do combustível, né? Então, assim, quando um combustível ele é usado em um veículo ou em um maquinário, eu tenho que levar em conta alguns fatores. Eu tenho que levar em conta a autonomia, eu levo em conta a quantidade de energia que ele carrega, mas eu tenho que levar em conta também a eficiência desse combustível em situações extremas. Então vamos dar um exemplo do motor de carro. Tá? Não, motor de avião que é um pouco mais... O avião, ele utiliza como combustível querosene. Tá? Por que querosene e não gasolina? Tá? Poderia usar gasolina, motor a combustão poderia usar gasolina. A gasolina é um combustível alta eficiência energética, porém evapora fácil. E em condições diferentes das condições de pressão atmosférica e condições ambientais da superfície, ele não tem o mesmo comportamento. Tá? Então ele pode falhar. Imagina um avião falhando por causa de falta de combustível. Fatal. Então o querosene ele tem essa segurança um pouco maior. Então é um exemplo de aviação. O mesmo vale para combustível espacial. Além da eficiência, ele consegue manter a combustão mesmo em condições muito diferentes das condições atmosféricas. Então, esse é um dos motivos principais que ele é usado como combustível espacial. E você também diria que na aplicação, especificamente as de foguete, que talvez, né, por conta também da regra do cubo ao quadrado, que é mencionada, que como você toda vez que você adiciona mais combustível, você está adicionando mais massa, que daí faz que ele vai adicionar mais combustível. Como o hidrogênio ele é leve e altamente, né, cheio de energia, ele também seria mais eficiente nessa questão? Também, claro. Essa é a complementação de eficiência, né? Então, uma nave ela tem que vencer a força gravitacional para conseguir chegar até as camadas mais altas da superfície e sair da atmosfera. Então, quanto menor a massa desse objeto para ser propelida, mais fácil ser lançado. Então, é uma questão também. E retomando um pouco a questão que você falou agora do querosene. Se o querosene também ele é um combustível mais estável, né? Ele se consegue manter melhor em situações extremas em comparação com a gasolina, por que ele também não é usado, por exemplo, para carro, para caminhão, para esses outros veículos terrestres? Bom,
Para eu falar disso, a gente tem que dividir os combustíveis em 3. Então, os 3 combustíveis mais usados em motores a combustão são a gasolina, o querosene de aviação e o diesel. Tá? A variação entre os 3 varia o seguinte. Na escolha do combustível, esses motores são preparados pensando o seguinte. O combustível ele tem variação do tamanho das moléculas, não é uma substância única. Então, a gasolina ela não é uma única substância que é a gasolina. Ele tem um conjunto de substâncias ali, o querosene e o diesel. Mas a gasolina ele tem uma mistura de substâncias mais leves. Tá? O querosene tem mistura de substâncias orgânicas um pouco intermediária. E o diesel um pouco mais pesado. Isso torna os combustíveis com densidade diferente. Então, a gasolina é menos densa, o querosene uma densidade intermediária e o diesel densidade um pouco maior. Tá? Ponto de ebulição também. A gasolina evapora mais rápido, o querosene intermediário e o diesel demora um pouco mais para evaporar. Bom, quando os motores são desenvolvidos, eles são pensados dessa forma. Então, por exemplo, a gasolina é o combustível que tem maior quantidade de energia por massa. Porém, ela também é o combustível que mais evapora. Então, a taxa de controle e a perda ali é um pouco maior. Tá? Então, para motores mais rápidos, motores com rotações maiores, ou motores que a taxa de compressão seja intermediária, ele pode ser usado. O diesel já é um combustível mais pesado. Ele é um combustível que ele tem uma densidade um pouco maior, um ponto de ebulição um pouco maior, e o método de combustão dele não é um método por queima, por ignição, por chama. Ele é um método por compressão. Então, o ar do motor ele é compelido a alta pressão, isso gera uma alta temperatura, e o diesel é injetado. E lá ele entra em ignição. Tudo bem? Um motor a diesel é um motor pesado, ele é feito para aguentar altos torques, porém em velocidades mais baixas. O querosene, frente a não só a eficiência energética, é o estado intermediário. Ele consegue, ao mesmo tempo, unir umas características da gasolina, mas manter torques um pouco mais elevados do que a gasolina. Então, e além disso, a estabilidade dele. Então, ele acaba sendo o combustível de aviação. Uhum. Entendi. Bem interessante isso. Você pode nos dizer um pouco sobre a octanagem? Ela tem relação com isso que você acabou de citar, não? Claro. Você pode esclarecer um pouco sobre o termo para nós e para a plateia? Claro. Então é o seguinte, a gente ouve falar bastante assim, combustíveis de octanagem elevada e baixa. O que é octanagem? Octanagem é um índice, tá? Então pense num motor a combustão. O motor a combustão, ele funciona em tempos. Então ele tem uma câmara, um cilindro, e esse cilindro ele é pressionado e essa mistura ar-combustível é injetada na ponta desse cilindro. Quando esse combustível é injetado, ele pode sofrer queima por ignição, então os motores a combustão por ignição, os motores a gasolina geralmente, ou por compressibilidade. Então a alta temperatura, o combustível cai ali, no caso do diesel, e ele entra em combustão. Tá? Bom, o combustível, ele pode entrar em combustão, entrar em ignição, mesmo sem a chama, mesmo sem a fagulha de ignição. Tá? Essa ignição ela pode acontecer devido a alta pressão. Tudo bem? Gás pressão. Certo. O que é a octanagem? A octanagem ele é um índice que diz em que momento esse combustível pode sofrer ignição. Então, quanto maior a octanagem de um combustível, mais ele resiste à compressão sem entrar em combustão. Para um motor em combustão com fagulha, com vela, essa combustão tem que acontecer no momento exato. Então, ou seja, na hora que acontece a compressão máxima, a mistura combustível-ar, a vela solta a fagulha e entra em combustão. Se um combustível tem uma octanagem mais baixa, o que vai acontecer? Menor pressão pode fazer ele entrar em combustão. O que acontece? Combustão irregular. Então acontece uma explosão, quando termina a compressão, uma fagulha, acontece outra combustão. Entendeu? Isso seria um problema no motor. Então cada motor ele é desenvolvido para um determinado combustível com uma determinada taxa de octanagem. Tá? Principalmente isso em motores a combustão por fagulha.
Tudo bem? Então, a octanagem é um índice que vai tem dois índices. Tem um índice de baixa octanagem, uma substância de baixa octanagem, e uma substância de alta octanagem. Todo combustível ele é testado comparado com essa taxa. Sendo 100 comparada ao isoctanol, o isoctano, que é o referência máxima, e a baixa octanagem comparado com o N-heptano, que é um hidrocarboneto de 7 carbonos, que é comparado com uma baixíssima octanagem. Todo o resto dos combustíveis é comparado nessa escala. Então, isso mede eficiência. Então, um combustível ele não pode entrar em combustão antes da fagulha. Então, basicamente, é isso a octanagem. Sim. Corrija-me se eu estiver errado, mas entre os combustíveis que a gente usa nos carros civis, o etanol que tem a menor octanagem? Não. Não? Não. Ele tem uma alta taxa de compressibilidade. O que acontece? Ele, na verdade, é o contrário. Ele resiste muito melhor do que a gasolina. O problema é a eficiência energética dele. Então, na verdade, quando dizem os carros mais antigos, sem sistema eletrônico de controle, tinha um problema que quando você colocava etanol num carro a gasolina, ele tinha um problema de sobreaquecer. Às vezes, e era por isso, porque ele resistia muito mais à taxa de compressão do que gasolina, por exemplo. Entendeu? Então, é o inverso. Então, assim, a octanagem do etanol, assim, claro, é regulada, de certa forma, a ficar dentro. Mas o etanol puro é um pouquinho maior, inclusive, do que uma gasolina pura. A nossa gasolina no Brasil ela não é pura, ela é uma mistura, né? Mistura entre gasolina, alguns aditivos e etanol. Sim. Eu acho que eu acabei confundindo um pouco ali naquele... Não, mas Em referência a esses aditivos, como que funciona quando você tem esses aditivos e outros componentes químicos? Também em referência, por exemplo, ao diesel, que nós temos o S10, S100, S500. Como que eles influenciam e qual que é a maior diferença que eles causam em comparação ao mais convencional? Basicamente, a grande parte dos aditivos, eles não atuam aumentando a combustão, diminuindo a combustão, eles atuam otimizando o estado de combustão e protegendo também os componentes da mecânica. Entendeu? Então, protegendo os componentes do caminho dele, facilitando a entrada dele, mas ele não atua diretamente na combustão, eles atuam maximizando a eficiência da combustão. É dessa forma que eles atuam. De maneira auxiliar, né? Isso, não de forma direta. Sim. Entendeu? Seria então mais focado, por exemplo, a diminuir a taxa de manutenção, de limpeza, essa parte? Por exemplo, hoje nem tanto, mas assim, alguns veículos ele tinham problema com carbonização. Então, os veículos eletrônicos, eles já têm ele é programado para regular essa taxa de carbonização. Mas os veículos mais antigos, eles tinham problema de carbonização. O que é a carbonização? A queima incompleta de um combustível. Com isso, esses resíduos começavam a colar em todo o caminho do escape. Então, desde as válvulas até os caminhos de escape. E isso, com o tempo, reduzia a eficiência do combustível, da combustão. Então, o que acontecia? O uso de aditivo, na época, ele ajudava nessa questão. Hoje, nem tanto. Hoje, os aditivos eles atuam simplesmente como pequenos reguladores. Sim. E mudando um pouco de assunto, voltando na aplicação, o senhor mencionou, né, os 3 principais tipos de combustível que é o ser usado, né, na aviação, máquinas pesadas, carros civis, mas em referência ao gás natural em aplicação de veículos, e como que você diria que ele é usado, já que ele é um motor um pouco menos comum, assim, Então, o gás natural, ele é uma opção, das opções de combustível fóssil, é a que menos emite gás carbônico. Então, assim, o gás natural, ele também é obtido de fonte fóssil, então, assim, ele é extraído das reservas, e ele pode ser usado como combustível. Claro, o motor, ele tem que ser adaptado para isso, ele tem toda uma preparação para isso. Usado cilindros, ele tem um certo risco, tá? Então, exige todo um preparo. Porém, dos combustíveis fósseis, é o menos poluente, é o que menos libera em relação massa de combustível, quantidade de CO2 na atmosfera. E com eficiência semelhante. Só que qual que é o grande problema? A cadeia logística do gás natural. Entendeu? Então, eu não tenho muitos pontos de abastecimento, eu tenho regiões. Então, isso acaba diminuindo a viabilidade econômica. Sim. Porém, é uma fonte interessante de combustível automotivo.
E onde você diria que o gás natural tem melhor aplicação, né? Porque a gente fala do diesel para materiais mais pesados, né? Tipo maquinária agrícola, as máquinas pesadas, que ele, né, faz um trabalho muito bom, né? Esse é o trabalho que a gente diria que ele faz melhor. Mas em relação ao gás natural, porque se há várias aplicações bem variadas, desde, por exemplo, aplicações bélicas, ele já foi usado para veículos de 60 toneladas, extremamente pesados com, né, turbinas a gás. E onde você diria então que ele tem o melhor papel? Olha, atualmente o gás natural ele é bastante. Por exemplo, na Europa, o gás natural é usado como fonte de aquecimento. Tá? Então tem os gasodutos. Os gasodutos ali, principalmente, ficou bastante em evidência ali no período atual da guerra Rússia-Ucrânia, que a Rússia constantemente corta o fornecimento de gás para a Europa como retaliação. Então, o gás natural, ele basicamente, a maior utilização dele é como combustível auxiliar, por exemplo, na Europa como aquecimento, mas na indústria estacionária, entendeu? A indústria que exige utilização de motores, mas de forma estacionária. Por quê? Devido à autonomia também. E a gente entra naquela questão de autonomia frente a transportar esse combustível e se deslocar. Então ele teria um papel similar a como o hidrogênio, né, que você mencionou. Isso. Na indústria, na utilização das termoelétricas também. Temos utilizado carvão, pode ser utilizado gás natural, óleo, entendeu? Mas o gás natural ele pode ser usado aí também, na indústria termoelétrica. Não é o ideal, né? Mas a gente não pode também descartar a geração de energia pelas termoelétricas ainda, porque assim, o Brasil ainda é um país que tem fontes variadas de produção de energia elétrica. Tem hidrelétricas muito bem estruturadas, tem as duas Angras de usina nuclear e termoelétricas, tá? Mas, por exemplo, os países da Europa, alguns países, eles dependem muito da energia derivada da termoelétrica, tá? Então, o gás natural ele é bastante utilizado aí também. Então, mais na questão, né, de criar energia elétrica, entre outros. E qual outros combustíveis, assim, fora dos três principais, você diria que, né, são interessantes e que tem uma aplicação específica que poucas pessoas sabem? Bom, vamos partir para os combustíveis renováveis, tá? A gente falou até agora dos fósseis, mas dos renováveis. Então, os combustíveis renováveis, basicamente, eles são derivados de biomassa. Então, eles vêm de fonte vegetal, né? A gente já falou do hidrogênio, né? Do hidrogênio, que é uma fonte de combustível renovável, mas a gente falou um pouco menos do etanol e do biodiesel, tá? O biodiesel, particularmente, ele é uma fonte interessante, porque basicamente o que ele é? Eu pego óleos de origem vegetal, principalmente, pode usar animal também vegetal, e faço uma modificação química para que ele fique próximo ao que é o diesel, tá? Porém, essa transformação do biodiesel, ela envolve o uso de álcool. Essa reação usa álcool para fazer essa transformação, principalmente metanol e etanol, tá? Ele tem esse caráter renovável, porém, ele tem essa utilização. Então, o biodiesel ele já é utilizado em proporções menores. No Brasil, tem regulamentação para usar até 15% de biodiesel na mistura, tá? E o etanol. Porém, a gente entra num aspecto importante. A produção de energia renovável, principalmente de origem vegetal. Isso traz outras questões ambientais. Por exemplo, a monocultura. Então, se eu vou extrair etanol, o Brasil é um país que tem áreas muito grandes. Então, nós extraímos etanol da cana-de-açúcar. Na Europa e nos Estados Unidos principalmente, o etanol é extraído do milho. Na Europa, do rabanete, do milho e de algumas outras culturas. Porém, a quantidade de produção, assim, a área produzida para gerar etanol ou a área produzida para tirar óleo para fazer biodiesel, acaba competindo com a área agrícola para alimentação. Tá? Então, isso é um problema. Tá? Porém, o etanol, já amplamente utilizado no Brasil, é uma fonte bastante interessante. O biodiesel também. Tá? Com características muito parecidas com a gasolina e o diesel, em proporção. Que nós já temos um pouco da cadeia logística necessária para usar esses tipos de combustíveis renováveis que muitos países, por exemplo, não têm. Os Estados Unidos, eles não têm a infraestrutura logística para poder usar esse tipo de
combustível principal também, e pelo falta de costume de que, né, como a gente já faz há tempo, eles não têm essa indústria formada de fazer o álcool, produzir e depois já usar. Então, tem uma vantagem interessante que o Brasil tem. O Brasil, dentro do cenário mundial, em questão de energia, ele tem uma vantagem estratégica muito grande. Infelizmente, não tão bem aproveitado, tá? Questão política, questão de posicionamento, tá? Mas o Brasil é um país de área muito grande, fértil, produtiva, e o Brasil realmente ele já possui essa cadeia. Na década de 70 já construiu a cadeia do álcool, né? A cadeia do biodiesel não é tão antiga, é um pouco mais recente, mas é uma cadeia sólida, entendeu? Então o Brasil, eu acho que o papel do Brasil dentro do cenário mundial, o Brasil ele tem tudo para tomar a frente nas questões de energia limpa e energia sustentável e renovável, entendeu? Só que envolve uma questão política. Então, claro, o mundo, as grandes corporações e o mundo ainda defende o uso dos combustíveis fósseis e com razão, tá? Mas não tão certo. Claro, economicamente ainda é viável, eu não tenho toda a cadeia, eu vou pelo que é mais viável para mim, não é? Então, o Brasil ele toma a dianteira nisso. Sim. E levando em conta essa vantagem que o Brasil tem, um pouquinho, como que você acha, por exemplo, a gente tem muita essa aplicação, né, das hidrelétricas, então a gente produz uma grande quantidade de energia elétrica de maneira limpa, né, um dos países que mais produz no mundo. Em referente aos carros elétricos, como você acha que eles interagem nesse ecossistema do mercado automobilístico? Olha, se eu não considerar a questão de lobby da indústria automotiva e esse bloqueio da indústria automotiva, ainda de combustíveis fósseis, o Brasil, na verdade é o seguinte, os carros elétricos atualmente estão... Qual que é o limitador do uso de um carro elétrico? A bateria. Tá? O motor elétrico é muito bem desenvolvido, todo o sistema é muito bem desenvolvido, acho que talvez você já tem muito mais contato do que eu. Porém, o limitador é a capacidade de armazenamento de energia elétrica, certo? Porém, o Brasil é um país com uma diversidade de energia elétrica muito grande. Ele tem um campo para atuação de utilização de carros elétricos muito grande. Não só os carros elétricos, sabe? Aqui a gente entra também em qualquer maquinário que tenha fonte elétrica, entendeu? A indústria poderia se beneficiar disso também. Então, ou seja, nós somos um país bastante ensolarado, somos um país que tem estações de energia eólica. Assim, estações eólicas produzem energia elétrica, que poderiam ser muito bem, mas isso depende de infraestruturas, depende de políticas de desenvolvimento que priorizem o uso da energia elétrica para esses fins. Mas o Brasil, nesse aspecto, em questão de utilização, é beneficiado também. Sim. É importante também perceber como a questão de energias envolve tantos aspectos da sociedade, tanto quanto, tipo, uso pessoal das pessoas no seu dia a dia, quanto a área agrícola, a área industrial, mas também a parte política e a parte econômica disso, né? Quão viável é fazer uma troca de combustíveis, que é algo complicado, querendo ou não. E falando nisso, eu queria perguntar para você um pouco sobre combustíveis mais do futuro. Tipo, se tem algum que você acha mais promissor ou mais interessante, assim, que está sendo estudado ou que é possível, que teoriza, o que você acha? Olha, eu ainda acredito que os combustíveis atuais, tanto o etanol como o biodiesel, eles têm essa capacidade de ir para o futuro. Eles já são presente e futuro, tá? Porém, tá? A utilização, não como combustível, mas a utilização da energia elétrica como combustível, eu acho que é o futuro. Tá? Somada a realmente o uso do hidrogênio, mas o hidrogênio ainda depende de desenvolvimento econômico, visando baratear o custo de produção do hidrogênio limpo, né? Isso envolve muita pesquisa ainda também para evoluir a tecnologia de como extrair ele também. Exatamente. Né? Então, assim, já se sabe como fazer, mas construir a cadeia logística, tornar os processos mais baratos ou economicamente viável, isso toma tempo. Toma tempo de pesquisa e investimento. Tá? Porém, tudo caminha, pelo menos ao meu ver, para o uso da energia elétrica. Assim, a conversão de outras fontes de energia em energia elétrica. Principalmente pelo quê? Porque a energia elétrica ela tem um ciclo renovável.
Eu tenho energia elétrica que se transforma em energia mecânica que se transforma em energia elétrica. E o que é o limitador atual? A autonomia. A autonomia é o limitador, porque ainda os combustíveis, tanto fósseis como renováveis, combustíveis de uso físico líquido, eles acumulam uma quantidade de energia que eu posso transportar para lá e para cá. Então, gasolina, eu carrego num galão para lá e para cá, eu estou levando energia, eu tenho que converter. Combustível renovável também. A energia elétrica ainda não. A energia elétrica, ou eu utilizo, ou ela dissipa. Eu só tenho como armazenar uma certa quantidade, o resto eu tenho que produzir. Então, as pesquisas nessa área é que ainda eu acredito que vão levar aos combustíveis do futuro. Sim. As baterias de lítio é um ponto importante sobre esse tópico, né? Porque, do meu conhecimento, as baterias dos carros, hoje em dia, dos carros elétricos, elas são de lítio, que é um metal muito pesado, caro de se extrair e também perigoso quando entra em contato com água, correto, Com Victor? água, e a combustão dele é uma combustão de extremo perigo, ela tem muito tempo, né, que ela fica em queima, e tanto que isso foi um assunto que esteve em pauta há um tempo nos Estados Unidos, que os bombeiros tiveram que adquirir extintores específicos para carros elétricos, de tanta água que eles estavam usando para apagar essa queima dos carros da bateria. E como, né, o senhor tem maior conhecimento sobre isso, como que você diria que isso influencia, né, o uso do carro elétrico? O uso do carro elétrico, primeiro, vamos deixar claro, é seguro. Tá? O problema do carro elétrico, realmente, é a questão do rompimento, a instabilidade da bateria. Que a bateria, basicamente, ela funciona em dois serviços. Eu tenho uma reação ali, tenho dois processos de ação química. Um processo que oxida e reduz, e um processo que faz o inverso. Tá? Então, a bateria ela fica ali. Quando ela acumula energia, ela sofre uma reação chamada eletrólise. Quando ela libera essa energia, essa reação corre no sentido contrário. Tá? O lítio, ele é um metal instável. Tá? Então, assim, dentro da bateria, dentro das condições ideais, ele funciona bem. Porém, ao romper a bateria, ou condições de temperatura diferente, há um certo risco. Então, o maior problema dos carros elétricos hoje são o risco relacionado à bateria. Tá? Acredito eu também, e isso já tem estudos, de uso de bateria, de usar o sódio em vez do lítio como metal de transição, mas tem alguns estudos que possibilitam provavelmente aumentar a eficiência de acúmulo de energia com menor risco de utilização. Entendeu? Esse é o maior limitador atualmente. Então, mas já aconteceu alguns acidentes com isso, realmente. E também um benefício, né, que pode se comentar, por exemplo, do carro elétrico, que em princípio, é uma coisa que eu já entrei em contato sobre, um dos nossos amigos também, tanto do Pedro. Ele possui em sua casa, né, as placas solares, ele produz muita da sua própria energia em sua casa, e ele tem o próprio carregador para o carro elétrico na casa dele. Uhum. Então acaba se criando essa conveniência, né, que ele pode carregar o próprio carro dele dentro de sua casa, ele não precisa ir, né, no posto de gasolina. Então isso também, né, dá uma maior leveza na cadeia logística, que facilita, permite com que as pessoas possam fornecer o seu próprio combustível, que era uma coisa que era só antigamente com a lenha que nós tínhamos, né? Uma coisa muito antiga, e agora acabou retornando com os carros elétricos. Isso proporcionou realmente, né? Perdão. Eu só ia comentar sobre carros híbridos, que eles usam tanto um motor elétrico quanto um motor a combustão. O que você acha deles? Você acha que o futuro é realmente só carros 100% elétricos, ou você acha que carros híbridos sejam um futuro talvez um pouco mais visível e viável, assim, pelo menos no curto e médio período? Olha, eu acredito, e observando que as próximas décadas, 20, 30 anos, talvez o que predomine seja o híbrido. Por quê? Porque ainda a gente pode falar que os combustíveis renováveis, os elétricos, sim, só que a eficiência energética, o acúmulo de energia com combustível fóssil ainda é muito maior que os combustíveis atuais. Então, uma coisa importante não dá para se fazer uma transição energética de um dia para a noite. Isso acontece de um período muito grande. Na história isso aconteceu de forma muito... períodos em períodos. Então, da lenha para o carvão mineral foi um período. Do carvão e mineral e da lenha para
petróleo inicial foi um períodos mais curtos que os presentes, mais períodos. Então, essa transição, ela depende ainda de 3 aspectos. O desenvolvimento tecnológico, o barateamento ou a redução de custos a nível populacional e o aumento da cadeia logística. E outra coisa, vamos colocar uma situação hipotética. Você confiaria em um avião carro elétrico? Um avião elétrico? Eu acho que no momento não confiaria, não. Eu concordo que duvidável. No momento ainda é uma situação um pouco nova, entendeu? Um avião ainda depende de combustíveis tradicionais, autônomos. Porém, o futuro caminha. Então, o que acontece? Essa questão de mudanças drásticas, elas não funcionam. Tá? Então, eu acredito que nas próximas décadas ainda vai ter esse estado de transição muito grande, mas cada vez mais carros híbridos, alguns 100% elétrico, mas ainda com um componente fóssil, um componente a combustão realmente. Em relação aos recursos fósseis, você acha que eles vão, que no futuro próximo, ou talvez no futuro mais para frente, que pode-se entrar em estado crítico essa aplicação deles, o tanto que nós temos, né? E que também pode influenciar essa parte dos híbridos no futuro? Olha, os combustíveis, a gente pode dizer que a fonte de petróleo no mundo ela é finita, mas ela é grande. Ainda é relativamente grande. Talvez se o mercado tivesse, se o mundo tivesse continuado no padrão de crescimento da utilização de petróleo, talvez essas fontes a médio prazo cessariam. Nesse estado de transição, mesmo com relutância, tem um período eu acredito que é um período bem grande ainda de fonte de petróleo. Porém, é interessante dizer que o petróleo não é usado só como combustível. Tá? Isso é um ponto importante. O petróleo ele é usado como produção de plástico. Então, todo o nosso plástico do mundo, uma boa parte do plástico é produzido por petróleo, derivados do petróleo. Uma indústria polimérica muito grande, lubrificantes. Então, ou seja, o petróleo ele não é importante só como combustível, ele tem essa aplicação diversificada. Então, muitos materiais são feitos derivados do petróleo. Então, eu acredito que também vai haver um balanço também de racionalização. Tá? Mas isso como construção. Mas no futuro próximo, acho que não, né? Não, no futuro próximo é um pouco difícil, assim, a não ser que as informações atuais estejam enganadas. Algo que, até onde vai meu conhecimento, é algo comum de acontecer, é que eles descobrem novas jazidas com certa frequência, até frequentemente. Já existem, tem muitas jazidas, muitas fontes de petróleo descobertas que não foram exploradas ainda. Talvez porque, por exemplo, há uns 100 anos atrás, as fontes de petróleo eram fontes no continente, eram fontes que fáceis de extrair, perfuravam um poço e extrair. Há uns 80 anos atrás, começou-se a extração oceânica, que é uma extração um pouco mais difícil. Mas há fontes de petróleo ainda que são descobertas, mas de difícil acesso. Mas em um determinado momento, essas fontes vão acabar sendo exploradas, quando as fontes mais fáceis começarem a diminuir. Que deve-se lembrar que o petróleo ele é um recurso estratégico, né? É um recurso que, às vezes, uma nação ou uma organização pode ter um benefício grande de, às vezes, esperar. Tem uma paciência para extrair, né? Uhum. Então, às vezes, pode ser um benefício você esperar um pouco e ter esse cuidado com que jazidas você explora. Exatamente. Acho que... O senhor tem mais alguma coisa que gostaria de falar? Mais algum assunto? Olha, essa é uma discussão bastante relevante e interessante para atualmente. Então, o mundo, um dos tópicos de discussão no mundo é a questão energética. Tá? A gente coloca isso sempre de modo geral, a questão energética, a questão ambiental, mas ela é uma questão muito mais próxima de nós, indivíduos comuns, do que nós imaginamos. Então, desde a energia elétrica que chega na nossa casa, até realmente as fontes de energia solar, o carro que a gente abastece, o celular que a gente carrega. Então, são questões energéticas. Tá? Então, essa é uma discussão bastante relevante, bastante enriquecedora. Tá? Mostrar, talvez, para qualquer cidadão que a guerra lá no Irã
a guerra frente ao bloqueio de petróleo, ela impacta a gente também. Ela afeta não só pelo preço da gasolina, não só pelo preço do diesel, mas pelo preço de todos os outros insumos, toda a nossa cadeia que é afetada pela cadeia energética. Ninguém imagina que o preço do plástico vai aumentar porque, por causa da guerra do Irã, mas se aumenta. O plástico... Ou pior, a comida, como a gente mencionou, que é usado diesel no maquinário agrícola. Mas não, isso vai além. O plástico, a cadeia alimentícia, a cadeia farmacêutica, a cadeia de suprimentos, a informática. Então, ou seja, tudo é afetado. Os nossos transportes de grandes cargas são marítimos. Dá para dizer que a energia move o mundo, literalmente. Literalmente, a energia move o mundo. Então, é uma questão que tem que ser discutida. Então, a gente sempre tem a sensação de que a energia é infinita. Ela não é infinita. Ela, dentro do nosso contexto, ela é finita. Ela sofre transformações e transformações, mas ela é finita. Então, isso tem que ser levado em conta. E eu queria agradecer também o convite, tá? Para falar um pouquinho de assuntos de interesse aos telespectadores, interesse aos demais. É um assunto que eu abordo, em alguns momentos até em aula, e outros não, mas eu sempre gosto de falar desses assuntos. Sim, obrigado. Nós que agradecemos a sua presença. Obrigado. Está aqui presente. Então, vou dar uma boa noite aqui, como seu anfitrião, Heitor Brumbetztrey. Agradeço aqui pelas belas ideias, né, por nos ter aqui presente e poder apresentar hoje. E que tenha uma ótima noite e tenha um ótimo dia.